E isso é muito, 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 muito interessante. Para mim, então vamos analisar algumas coisas que ele diz. 3:2. Ele diz que quem não comete erros ao falar é perfeito. Veja, porque todos nós sentimos falta de muitas coisas. Entretanto, digamos que todos nós sentimos falta de muitas coisas. Ele sabia disso. Mas se alguém não comete erros ao falar, é um homem perfeito. É a única vez que a Bíblia usa uma figura de linguagem sobre algo do nosso corpo, da nossa mente, dizendo que podemos nos tornar perfeitos. Se alguém não erra ao falar, é um homem perfeito, capaz de controlar também todo o seu corpo. Quando fala de todo o corpo, está falando de tudo o que há em mim. E diz que a boca toca a língua. O que eu digo pode dirigir a minha vida. Amém. A outra coisa que ele diz é que ninguém pode domar essa língua, só o Espírito Santo tem esse poder. Uma pessoa sem Deus nunca conseguirá. Dizem 3:8, mas a língua nenhum homem pode domar. É um mal constante e cheia de veneno mortal. Quem nunca errou com a língua? Obviamente todos nós já cometemos esses erros. Não há ninguém que possa dizer, não, mas eu não. Sempre erramos com a língua e é por isso que precisamos ficar atentos. Amém. Veja o conselho que Tiago dá, um conselho sábio. Dissemos que é o provérbio do Novo Testamento. Olha, pegue este conselho, anote e tire uma foto. Tiago 19. Saibam disto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir. De fato, Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, lembre-se sempre disso. Você deve ouvir o dobro do que fala. Digo a todos os tagarelas que, no entanto, não sabem que são, porque o tagarela não sabe que é tagarela, de qualquer forma, não vai funcionar. Obrigado. Ouça sempre mais do que fala. Esteja pronto para ouvir, lento para falar. Como é que você deve ser? Como é que você deve ser? Isso não significa que você deve falar assim e nós temos que colocar em 2 vezes a velocidade, e até mesmo no 2x. Parece que você está no 1. Não, ele está dizendo, ouça primeiro com atenção, espere pacientemente para falar e não fale de forma reativa ou impulsiva. É exatamente isso que ele está dizendo para você. Quem já conversou com alguém em que a pessoa está te contando uma coisa, você já respondeu e a pessoa diz, calma, não terminei, não era isso que eu queria dizer. Talvez a pessoa tenha começado de um jeito para dizer que você estava certo, mas no início a história não parece ir para esse lado e você já começa a se defender. Não, mas não é assim que eu devo dizer. Não, calma, eu queria dizer que você estava mesmo certo nisso, mas a pessoa nem terminou a frase e você já deu sua resposta e seu julgamento, calma. E aí diz outra coisa, seja lento até para a ira, respire, diga como é, respire. Calma. Pense e diga ao Espírito Santo, guia-me. Se você é crente, sabe que às vezes comigo acontece muitas vezes. Estamos prestes a dizer algumas coisas e o Espírito Santo diz. Então fique quieta. Mas principalmente se você for mulher, você gostaria de dizer aquela coisa. Porque você sabe que é aquilo, te deram aquela notícia, só você sabe. Difícil. E o Espírito Santo tem que te dizer, shh. Isso é um segredo? Porque ninguém pode saber, é difícil. Ou então aquela pessoa não está pronta para ouvir. Tem gente que não está pronta para ouvir a verdade. E você quer dizer a verdade para ela? Olha, eu quero mesmo te dizer que você é assim, assim, assim e assim, e é a verdade. Mas tem gente que não está pronta para ouvir a verdade. Existem pessoas que mesmo que você diga a verdade de forma gentil, se ofendem, vão embora porque não estão prontas. Por isso você deve ouvir o Espírito Santo. Porque às vezes há um momento para falar, um momento para ficar em silêncio. Amém? E se alguém não está pronto, não está pronto. Eu que sou pastor, escuto pessoas há anos, tem gente que depois de anos, mas anos mesmo, chega e diz, uau, mas como é que ninguém nunca me disse isso? E você pensa, como assim? Faz anos que estamos te dizendo a mesma coisa. Uma vez, um senhor, depois de anos, eu decidi dizer a verdade para ele.
Porque eu o compartilhei com outra pessoa, eu e a família dele, porque ele tinha um caráter terrível. Anos. Um dia, eu realmente disse para ele que frequentava a igreja há 20 anos. Você é um estorvo. Você é uma pessoa que se sai mais ou menos bem com a sua família. Falei sobre a economia, mostrei a ele tudo o que havíamos lhe dito. Aconteceram tragédias, mas ele nunca as viu. E eu disse, basta, vou falar para ele e desta vez nunca mais o verei. Ele mudou. Ele olhou e disse, eu nunca tinha percebido isso. Não sei, Deus fez uns filmes para ele. Todos disseram para ele, discutam. Às vezes a pessoa não está pronta, se defende imediatamente, amém? Portanto, o poder da morte e da vida está em nossa boca. Nós devemos escolher se queremos fazer as pessoas viverem ou morrerem e também a nós mesmos, porque a Bíblia diz que colheremos os frutos desta língua. Olha só, a Bíblia, Tiago usa 7 figuras de linguagem para falar sobre a língua. Vamos lá juntos, não vou ler todos, mas vou passar as referências para que vocês saibam que está na Bíblia. Primeiro, o freio na boca dos cavalos, Tiago 3,3, já falei sobre isso. Depois o leme do navio, Tiago 3,4. E reparem, o primeiro diz que quem sabe controlar a língua pode controlar toda a sua pessoa. O leme diz que será a língua que te dará a direção para onde você vai. Depois ele usa outra figura de linguagem como um fogo, não uma pequena chama, em Tiago 3, 5 e 6. E ali diz que essa pequena e por vezes insignificante chama pode de fato incendiar tudo ao seu redor. Bem, nesses dias recentes nós vimos aqui muito perto de nós uma pequena e perigosa chama. No começo eu vi um vídeo em que os garotos de forma irresponsável até filmavam a chama e... Além disso, nem quero realmente comentar sobre o ocorrido. E aquela pequena chama, com sua intensidade, destruiu completamente tudo o que havia em seu caminho. Uma pequena chama, por mais inofensiva que pareça, pode sim incendiar e causar grandes estragos. Tudo. Às vezes, uma coisa que você diz, você falou mal de uma pessoa, era só uma coisa ruim. Isso pode tomar proporções que nem imaginamos em nossa casa, em nossa família. Porque depois, lembremos, sempre tem em todas as famílias aquele que tem a língua comprida. E se você quer que alguém saiba de alguma coisa, vá até essa pessoa e conte para ela. Se você quer que toda a família fique sabendo, chame essa pessoa. Olha, tia, você sabia? Você nem precisa ligar, não precisa de chat. Antigamente se usava a tia, não se usava o WhatsApp. Usava-se aquele ali, o tio, o primo. Sempre tem alguém que tem um megafone. Então está dizendo, cuidado porque a língua pode ser um fogo. Uma palavra errada pode destruir a reputação de uma família, de uma comunidade em pouco tempo. Depois faz outra analogia. Uma besta indomável. Diz que é difícil domar a língua, então precisamos domá-la. Não se deve deixar assim, falando à toa. É preciso pensar antes de abrir a boca. Amém. Depois ele usa essa imagem da linguagem, Tiago 3,8. É como um veneno mortal. Sua capacidade de matar e ferir espiritualmente e emocionalmente é grande. É um veneno mortal, pode se matar com a língua. E depois diz, é como uma fonte de água e aqui. Ele transmite a imagem de que uma fonte não pode abençoar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Se a água é limpa, ela é limpa. Não é como se hoje eu dissesse, Jesus, eu te amo, e amanhã eu fosse atirar nos meus irmãos. Amém? Você precisa decidir. E então ele usa essa outra linguagem que eu gosto muito, que é a da figueira e da vida. E isso significa, eu gosto muito porque ele diz que o fruto das nossas palavras revela a natureza do nosso coração. Jesus dirá que a boca fala do que o coração está cheio. Uma pessoa que louva da manhã à noite é uma pessoa grata. Nós temos, infelizmente, e digo infelizmente porque viajo pelo mundo, não é só a Itália que é um povo que reclama, mas a Itália reclama muito. Eu sei disso pelos aeroportos. Você está chegando no aeroporto, vem de outro país feliz, põe o pé e já começam. Mas tem fila, mas por que isso? Mas por que não tem aquilo? Mas por que está faltando tal coisa? Mas agora tem que... Aí alguém diz, cheguei na Itália, bem-vinda.
E às vezes as pessoas são mal educadas porque estão sempre reclamando. Isso quer dizer, revela o que há na alma, uma alma insatisfeita. E a minha pergunta é, insatisfeitos com o quê? Estamos em um lugar onde não podemos ir à igreja? Há um regime? Colocam os pastores na prisão, como fazem na China? Será que temos Hitler atrás dessa porta? Não, temos comida demais, uma quantidade absurda. Já vimos isso acontecer em festas, quando sempre achamos que não vai ter comida, e aí não sabemos para quem dar. Acontece sempre assim, não é? Dizem que somos 12, somos muitos, trazemos mais, no final trouxemos para 15, para 20. Certo? O que nos falta? Diga-me. O que nos falta? Estamos em um dos países mais bonitos do mundo. Do mundo. A melhor comida do mundo. Está tudo lá. Graças a Deus, neste momento, ainda podemos pregar o evangelho. Mas você sabe o que é? 1 para 1 e ele quer 2. Um tem um trabalho e quer ter um melhor, em vez de ir trabalhar e dizer, Senhor, obrigado porque eu tenho um trabalho, porque muita gente não tem. Pensa, eu tenho, não é maravilhoso? Posso me levantar, posso trabalhar. Obrigado porque tenho saúde para ir trabalhar. Tem gente que não foi trabalhar porque não tem mais saúde para isso. Muito obrigado. Mas não, eu estou no trabalho. E o trabalho é uma droga. Eu como a comida não está boa. Eu assisto TV, não está bom. Eu tenho. O governo está bem, depois começo a dizer, que frio. O tempo todo as pessoas dizem, eu gostaria de um pouco de frio no verão. No verão todo mundo quer, o frio faz muito calor, depois chega o inverno. Que frio, poxa, que frio. Mas você não pode dizer, Senhor, eu queria tanto no verão ter o frio, que delícia, adoro o frio, eu e o Paulinho aqui. No nosso prédio nós amamos o frio, obrigado pelo frio, não é? Depois, quando chegar a primavera, que maravilha viver em um país com as 4 estações. Existem pessoas que vivem em países onde só existe uma estação, onde faz calor o ano todo e dá vontade de morrer, ou onde faz frio o ano todo, e estão lá por menos. 40. Eu moro em um lugar onde há trufas. Que coisa maravilhosa, que lindo. Mesmo no lugar mais miserável, você come bem na Itália. Mesmo no lugar mais miserável, você come bem. Agradeça a Deus, obrigado, Senhor. Coloque um belo sorriso e diga, obrigado, tenho filhos, porque não tenho mais um filho. Uma vez um rapaz me disse, olha, tenho dificuldade de ir para minha casa porque ainda não me casei. Sou siciliano. E se você não se casa aos 20 anos, começam. Quando é que você vai se casar? No ano que vem? Quando vai ter filhos? Quando vai ter filhos? Quando vai ter filhos? Quer dizer, ninguém nunca está feliz com nada, mas você pode ser feliz. Levante-se, agradeça, respire, faça uma boa respiração. Diga, eu respiro, estou bem, posso correr, posso fazer. Senhor, obrigado, vá ao banheiro. Agradeça porque está funcionando, porque você nunca foi constipado, então talvez não saiba, mas uma pessoa constipada agradeceria. Agradeça porque tudo está funcionando. Não sei se vocês sabem, mas os judeus têm esse agradecimento porque o intestino deles funciona? Obrigado, obrigado. Uma vez estive na Amazônia, em um lugar onde algumas pessoas me diziam para não beber água, outras para beber. A água era um pouco turva, mas no fim não bebi água e acabei tendo um cálculo. Eu não sabia e fiquei sem conseguir ir ao banheiro, não sei, por 2 dias, sem conseguir fazer xixi. Ou eu me lembro da primeira vez que foi assim. Obrigado. Funcionou. E eu pensei, quantas vezes uma pessoa vai ao banheiro para fazer xixi sem dizer uma palavra sequer? Não? Cavalheiro, está funcionando. Que maravilha. Não, a menos que tudo corra bem. Este ano é o ano em que você muda a maneira como fala. Queremos mudar a história. Para mudar a história, começamos mudando a maneira de falar. Amém. A mudar a maneira de falar, a falar bem, a falar, porque a língua pode gerar pobreza e riqueza. A língua pode gerar a conversão dos seus familiares. A língua pode mudar o ambiente ao nosso redor. E eu quero mostrar para vocês, porque agora a neurociência e alguns outros cientistas descobriram a água quente. Sempre se falou sobre a língua, sempre, sempre. Daqui a pouco vou percorrer esses pontos com você.
Mas enfim, de vez em quando a ciência chega e descobre a água quente. E começa a dizer, palavras boas mudam. E quero mostrar para vocês, talvez já conheçam, Masao Emoto. Alguém já ouviu falar desse homem famoso? Mais de 11 anos atrás ele começou, porque ele tem uma relação muito particular com a água japonesa, né? Ele começou a estudar a água. Vocês sabem que somos feitos de 70%, nossas células são feitas de água, algumas até 90%, algumas das células. E ele começou a fazer 2 experimentos. Ele pegou água do mesmo rio e colocou em 3 potes diferentes a água. E começou a falar com a água. Diz aí como é falar? Para uma ele dizia palavras de amor. Você é preciosa, eu gosto de você. Uma ele ignorava e para a outra dizia um monte de coisas horríveis. E ele viu, depois congelou essas 3 águas e viu no microscópio a diferença entre aquela que recebia palavras de amor, com cristais lindíssimos. A outra estava meio estragada e a última, todas as células estavam confusas porque recebiam palavras ruins. Depois começaram a estudar o cérebro. E quando começaram a estudar o cérebro, enquanto diziam palavras boas, a pessoa era tocada. No lobo frontal, o lobo frontal é o lugar da criatividade. E o lobo frontal. Quando você ouve palavras boas, ele começa a se ativar com uma criatividade incrível. E quando, ao contrário, você ouve palavras ruins, o local se bloqueia. Aqui no cérebro, o lugar da raiva, da depressão, do desespero. Quero mostrar para vocês 2 vídeos curtos, bem curtinhos. Vídeo. Enquanto eles colocam, Masaru Emoto diz, a palavra possui poder sobre os átomos e moléculas e sobre o tempo e diferentes dimensões. O computador está travado. Um momento, vou contar para vocês o outro experimento que ele fez. Basicamente, ele pegou 3 potes iguais e colocou arroz. E quero convidar vocês a fazerem isso, porque vocês também podem fazer em casa, é fácil. Ele colocou arroz nos 3 potes idênticos e colocou água, porque o arroz é um organismo vivo, ainda mais com a água. Nos 3, a mesma água, a mesma procedência, o mesmo arroz, o mesmo ambiente, a mesma temperatura, o mesmo pote. Em um ele escreveu amor, no outro ele deixou ali a indiferença. E no outro, começou a colocar músicas e palavras ruins. Em um ele colocava heavy metal, colocava palavras demoníacas, de raiva, de ódio. No outro ele dava indiferença e no outro dizia palavras de amor. E depois de, acho, 4 semanas, mas você pode fazer até em 1 semana. Tem gente que faz isso. 2 meses, tem gente que continua. Quem fez com cevada? Porque tem gente que não acredita. E então diz, quero fazer em casa. Aquele com as palavras boas fica branco, bonito. O do meio com um pouco de mofo e o outro completamente podre. O mesmo arroz, a mesma água. Deus que nos criou e que sabe do que somos feitos. 70% de água já começou a dizer há anos que não saia da sua boca. Palavras torpes. Diga palavras bonitas às pessoas para gerar beleza. Com a língua, você pode gerar saúde no corpo de uma pessoa. Com a língua, você pode semear a morte. Com a língua, você pode gerar, porque temos 2 coisas. Primeiro, o corpo que reage à palavra e segundo, o poder de gerar com a mesma palavra. Você pode gerar no coração do seu filho uma criança confiante se começar a dizer, ah, mas é meu filho, você não é um travesso. Se continuar dizendo travesso, 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 continue dizendo, comece a dizer, mesmo quando ele faz as piores coisas. Você é uma criança maravilhosa, você é uma criança obediente, você é uma criança fantástica, porque vejam, as células dele, elas vão reagir a isso e quando ele crescer, começará a usar a sua boca para gerar bênçãos. Nós devemos ser uma máquina de bênçãos. Este ano é o ano de ser uma verdadeira máquina de bênçãos e de gerar. Amém? Se você quiser fazer isso em casa, arroz cozido, água, tem que ser cozido, arroz cozido, porque precisa ser cozido na água. Deixe lá, se você não acredita, comece. Assim você vai entender o poder que tem na sua boca. Eu sei que alguém diz uma coisa pesada. Quem cresceu se sentindo em casa? Não vale nada, não consegue fazer nada. Vocês sabem como essas pessoas cresceram? Completamente inseguras.
Quem são as pessoas? Seguras, aquelas que ouviram palavras diferentes. Como eu disse, meu pai era sindicalista e ele tinha uma ideia. 3 mulheres. Nós estamos em casa, eu sou a do meio. E ele sempre me dizia isso desde que eu era assim pequenininha. Nunca permita que alguém diga que só porque você é mulher você não pode fazer as coisas. Existe uma diferença biológica e isso é correto. Mas em dignidade você tem a mesma dignidade que todos os outros, não há diferença. E depois me tornei a primeira mulher pastora nesta nação, onde todos começaram a dizer o que queriam. Vocês sabem o que meu pai criou dentro de mim? Segurança, segurança sem saber. Deus estava gerando confiança em minha vida para que eu ouvisse o que ele diz e não o que as pessoas dizem. Amém? Mas se você cresceu em uma família assim, você não pode, você não vale nada, você é um rebelde, você é isso, você é aquilo. Sua mente absorveu isso, suas células, 70%, algumas, eu olhei aqui, olha, eu fiz uma lista. As células musculares são compostas por 80% de água, as células sanguíneas também são compostas por 80% de água. 60% são células de gordura e de 10 a 30% são células de tecido por todo o corpo. 60%. E existem partes do corpo que são compostas por 90% de água. Pense nisso. As palavras, o poder. Deus sabia como nossas células reagiriam. E como nosso cérebro teria reagido a tudo isso. Amém? O vídeo está pronto? Ele destravou? Sim. Muito obrigado pela sua ajuda e apoio. Agradeço sinceramente tudo o que fez por mim. Sua gentileza é muito apreciada. Legendas. Legendas significativas para o vídeo. Disseram que era pseudociência, até fisicalistas encontrarem evidências de que moléculas respondem a padrões vibracionais. Som e emoção carregam frequências mensuráveis. Seu corpo, 70% água, é constantemente atenuado. Então cada palavra, cada pensamento, cada tom não é apenas uma aparência, é um código que forma a estrutura molecular dentro de você. Você não está apenas falando consigo mesmo, está programando suas células. Diga amor e você obtém estrutura. Diga ódio e receba o que merece. Está terminado? Agora vamos assistir a outro vídeo, que é aquele que fala sobre o cérebro. Positivo. Vamos ver se meu cérebro reage a isso. Tudo está dando errado, é horrível, você nunca faz nada direito, você decepciona muita gente. Esse seu vestido é ridículo, ninguém vai querer você assim. Quando as palavras eram negativas, toda a sua área de tempo, esquerda e direita, que estão ligadas à raiva, irritabilidade e também à autoestima, começaram a ficar mais ativas. Elas começaram a mostrar beta, aquele high beta. Foi então que aquela área começou a se irritar. Você é uma excelente jornalista, possui uma criatividade excepcional, é bonita, inteligente, competente e por meio de suas reportagens mostra às pessoas como melhorar suas vidas. A mudança repentina fez com que o lado emocional desaparecesse e o lado alfa surgisse. Alfa? Aqui, Alfa. Você já começou a trabalhar com criatividade? Bastante. Que coisa maravilhosa. Sim, sim. De forma positiva, sua área começou a envolver mais regiões frontais quando você passou a ser mais criativa. Aquilo começou a fazer sentido e seu cérebro ficou mais, sim, reativo, de maneira positiva. Gente, agora até a ciência sabe disso, nós sempre soubemos. Queremos mudar a história desta nação. Comece a mudar a sua maneira de falar.
comece a mudar completamente a sua forma de falar ali. O seu amigo muda a sua maneira de falar. Agora vou ser rápido, quero orar com vocês sobre o que diz a Bíblia. Quando falamos mal, Deus diz que todo aquele que disser raca, Mateus 5,22 ao seu irmão será submetido a julgamento. Qualquer um, que significa estúpido. Quem chamasse o seu irmão de estúpido deveria ser levado ao sinédrio, ou seja, ao julgamento. Naquela época, o sinédrio, que era esse grupo de sacerdotes, te julgaria se você chamasse um amigo, qualquer pessoa, de estúpido. Amém? Se você chamar um tolo de tolo, ele dirá isso. Quem chamar um tolo, em Mateus 5,22, ou seu irmão de tolo, irá para o inferno. Ou seja, Deus está dizendo que quando você maltrata e fala mal de alguém, isso te manda para o inferno, para o inferno. Efésios 4,25, ele diz que não devemos mentir, porque a palavra, a mentira, gera algo. Não mintam, Colossenses 3,9. Não mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho homem. Vocês não são mais criaturas más, criaturas antigas, vocês são pessoas novas. Falar mal pelas costas é calúnia. Em Tiago 4,11, não falem mal uns dos outros. Quem fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Provérbios 16:28. O homem perverso semeia contendas, o caluniador separa os melhores amigos. Palavras ásperas. Provérbios 15:1. A resposta suave acalma a fúria, mas a palavra dura provoca a ira, exatamente como acabamos de ver. Efésios 4:31. Seja removida de vocês toda amargura, ira, cólera, gritaria e maledicência, junto com toda forma de maldade. 1 Coríntios 10:10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram e pereceram, feridos pelo destruidor. Até o diabo sabe que você está pecando e entra na sua vida. Veja o que diz Efésios 4:29. Nenhuma palavra má saia da sua boca, mas se você tiver alguma boa, ou seja, se não tiver, fique calado. Diga conforme a necessidade, para que conceda graça a quem ouve. Eu gosto desse se. Nenhuma palavra má sai da... Mas se você tem algo bom, diga, se não, fique... Então, o tolo fala do que vê. Mas, pastor, você está me dizendo que eu devo negar? Não devo dizer, meu trabalho está péssimo, está muito ruim. Não estou dizendo que você deve negar. Estou dizendo que você deve profetizar. A palavra profetizar significa pronunciar palavras. Como está indo? Não é um momento favorável, mas vai ficar realmente bem, porque Deus está comigo. O justo nome indicará o pão. Ele abrirá uma porta onde não há porta e eu terei prosperidade. Amém? É assim que você tem que dizer? Como estão as coisas em casa? Soube do falecimento do seu filho, Helena. É verdade, é um momento difícil para nós, mas acreditamos que esse filho, o pior deles, se tornará um pastor, um pregador, percorrerá o mundo e abençoará as nações. Amém? Eu te falei há algum tempo sobre uma mãe, porque eu ouvi o depoimento desse cara, ele era um cantor famoso do Carnaval do Rio, e ele tinha pupilas desse tamanho, do tamanho dos olhos dele, lá na casa dele. Sua mãe não era exatamente tola, era uma mulher de fé. E quando ele chegava em casa, ela preparava comida para eles e dizia, venham comer. Profeta do Altíssimo que pregará às nações, homem de Deus que eu gerei.